Boa tarde a todos. Não ligou. Boa tarde a todos. Então, o tema do nosso estudo de hoje será o livro O Céu e o Inferno, também conhecido como a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E este livro nos traz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Eu irei fazer um breve resumo, porque esse livro, cada item desse livro daria uma palestra de mais de 1 hora. Então, tentei resumir ao máximo para a gente ter um entendimento da obra. O Céu e o Inferno é a 4ª obra da codificação de Kardec e foi publicada em 1º de agosto de 1865, que juntamente com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis, formam o Pentateuco da doutrina espírita, que reúne os ensinamentos da espiritualidade superior, analisados de forma clara para o nosso entendimento e compreensão, e que de uma forma racional nos ensina e nos exemplifica o conhecimento que até então não passava de um grande ponto de interrogação, visto que cada religião, cada seita, pregavam e ainda pregam entendimentos diversos da vida espiritual, da vida após a morte do corpo físico, respondendo assim questões como: de onde viemos? Para onde vamos? O que serei depois da morte? Qual o objetivo da nossa encarnação? E o céu e o inferno vem nos mostrar de forma clara e racional, e principalmente de forma justa e consoladora. E essa obra tem uma grande importância, pois ela veio descortinar e desmistificar todas as teorias e crenças sobre o pós-morte do corpo físico. Pois havia quem acreditasse, e ainda há, que após o nosso desencarne exista o nada. Isto é, que após a morte do corpo físico, tudo se perde, nada mais existe, não existindo assim nenhuma individualidade do espírito, e que essa passagem aqui na Terra é o único modo de vida que existe. Essa teoria para nós seria qualquer coisa desesperadora, pois havendo a destruição absoluta do ser, e se estamos aqui repletos de amigos, de amores, de saúde, de vivência, de capacidade, de aprendizado, ao morrermos, tudo isso se perde. Então, para que a necessidade do esforço de evoluir, de crescer, de ser uma pessoa melhor, de reprimir as paixões inferiores, de ser caridoso, de perdoar, de amar o meu próximo, se disso eu não colheria nenhum fruto? Essa teoria não condiz com a lei de amor, justiça e caridade, mas sim nos induz a viver de forma egoísta e orgulhosa, pois se após a vida tudo se acaba, então temos mais é que aproveitar da melhor forma a vida aqui na Terra. Outras teorias, como a absorção do todo universal, quanto a panteísta, também foram desmistificadas pela doutrina espírita, como está aqui no livro O Céu e o Inferno. Porque sendo Deus a perfeição suprema, causa primária de todas as coisas, logo não poderia ser formado
por espíritos tão imperfeitos como nós. Pois tanto uma quanto outra acredita que após o nosso desencarne, uniríamos a um todo, formando assim Deus. E não teríamos nenhuma individualidade. Além do mais, bons e maus espíritos teriam o mesmo destino. Essas crenças não encontram nenhum subsídio e são tão desesperadoras quanto a primeira, a doutrina nihilista. Então vem a doutrina espírita, que através da codificação de Kardec, vem nos mostrar de forma clara e transparente, de uma forma justa, que estamos aqui neste planeta para vivermos e aprendermos. Que todos os nossos atos têm consequências. E que após a morte do corpo físico, nada se acaba além da matéria. E que no plano espiritual manteremos a nossa individualidade. Sendo assim, não seremos nem melhores nem piores, mas seremos exatamente o que somos. Que encontraremos pessoas que amamos ou que odiamos, amigos ou inimigos, e que conforme o nosso adiantamento, iremos habitar lugares melhores ou piores. Ou seja, não ganhamos nenhum upgrade na nossa evolução só porque desencarnamos. Que somos espíritos imortais, que estamos voltando para a nossa verdadeira pátria, onde continuaremos as nossas vidas e onde encontraremos espíritos afins, que pensam e agem da mesma forma do que nós. O livro fala também do temor da morte, e que todos nós temos o instinto de conservação. E esse instinto, ele é fundamental, pois devido às diversas dificuldades que encontramos durante a nossa encarnação, poderíamos facilmente acabar com a nossa vida e assim abreviar o nosso sofrimento, por conta da nossa condição evolutiva. Como há dúvidas, é normal esse temor. Porque se eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado ao abrir uma porta, eu não vou abrir e me jogar. E esse desconhecimento acerca do futuro da vida após a morte e da imortalidade da alma é exatamente um dos grandes motivos para temermos a morte. Porque quanto mais desconhecimento nós tivermos, maior será o temor que nós teremos. O livro fala também do céu e do inferno, nos exemplificando que o céu não é um local onde encontraremos anjos tocando harpa eternamente. Até porque se nós ficarmos eternamente de forma ociosa, só ouvindo anjos tocando harpa, nosso céu iria se transformar num verdadeiro inferno, né? Ninguém suportaria tanto tempo. E que não existe 1, 2, 3, 7, ou 9 ou 11 céus, como muitos acreditavam, segundo seus estudos e seus entendimentos. Kardec vem e nos mostra que todas essas teorias são nulas e que a ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou a luz até as profundezas do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias. E a Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos menores astros rolando na imensidão. É quase um ponto imperceptível. E o inferno não é mais um local de penas eternas, onde habitam os espíritos que, quando encarnados, nada fizeram de bom
e se deixaram dominar pela maldade. Kardec também nos ensina que tanto o céu quanto o inferno não são lugares circunscritos, mas sim estados de espírito, e aos quais vivemos o tempo todo, tanto encarnados como desencarnados. E de acordo com a nossa vibração e com as escolhas que fazemos, conforme o nosso livre-arbítrio, habitamos um ou outro. Também nos diz que o purgatório é um ambiente reservado às criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, para purgarem e expiarem os erros cometidos perante a justiça divina, como, por exemplo, em mundos de expiações como a Terra. E que o purgatório, portanto, existe tanto para quem está na matéria como fora dela. E nele, os sofrimentos vivenciados jamais serão eternos, pois a destinação do homem é a perfeição e a felicidade. Assim, cada existência reencarnatória é uma oportunidade para o devido melhoramento, por meio de expiações e provas. As criaturas irão pouco a pouco depurando e purgando as suas imperfeições, até alcançarem a condição necessária para seguirem a mundos mais felizes. E colaborando com esse entendimento, esse livro nos diz, portanto, que se deve entender por purgatório as dores físicas e morais e o tempo de expiação. O purgatório, portanto, consiste nas provas da vida corporal e nas regiões de sofrimento e dor do mundo espiritual. Do purgatório só se sai por mérito próprio e não de outro. Como disse Jesus, a cada um as suas obras. O livro fala também das doutrinas das penas eternas. E esse item podemos resumir em uma frase. A doutrina das penas eternas absoluta conduz à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incomparável com a perfeição absoluta de onde resulta esse dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Fala também das penas futuras, segundo o Espiritismo, que também conhecemos como Código Penal da Vida Futura. Esse item podemos resumir em 3 passos: arrependimento, expiação e reparação. Fazendo um breve resumo, onde o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessário também a expiação e a reparação. Aqui a gente percebe que expiar não é reparar. Kardec coloca como 2 situações diferentes. Então, o arrependimento parte do princípio que eu fiz alguma coisa contrária às leis de Deus, e da qual eu me arrependo de ter feito. E esse é, portanto, o primeiro passo. Ele suaviza as dores da expiação. Eu me arrependo, logo quero consertar. E o culpado arrependido se submete muito mais do que o culpado orgulhoso, porque ele tem o desejo de melhorar e principalmente de aprender com os erros e se resignando com a atual situação. Enquanto o culpado orgulhoso
espia de forma revoltada e disso pouco aprendizado tira, por conta do próprio orgulho, que não admite e não aceita as condições impostas. Kardec nos diz assim: o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. O segundo passo é a expiação. E ela consiste nos sofrimentos físicos e morais que são as consequências das faltas cometidas, seja na vida atual, seja na vida espiritual ou em uma nova reencarnação. Porque às vezes uma encarnação só não basta para expiar. Aí entramos no terceiro passo, que é a reparação, que consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal, pois quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á em uma existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas, podendo fazer o bem a fim de reparar todo o mal que nos tenha feito. O livro fala também dos anjos e dos demônios. E a doutrina espírita desmistifica totalmente as alegorias que outras seitas e religiões dogmatizam sobre este assunto. Pois explica que os anjos são espíritos que percorreram as escalas evolutivas, atingiram a perfeição moral, porque aceitaram suas missões sem lamentações e venceram os obstáculos e adversidades da vida com resignação. Quanto aos demônios, há quem sempre acreditou que seria uma espécie, uma criação à parte da humanidade, que foram criados única e exclusivamente para o mal. Mas a doutrina espírita nos ensina que tudo que existe, tudo que há, é obra e criação de Deus. E sendo Deus infinitamente bom e justo, inteligência suprema e causa primária de tudo, logo, se existissem seres destinados ao mal, seriam então criação de Deus. Já a Igreja acreditava que os demônios eram anjos decaídos, que se revoltaram por não aceitarem os ensinamentos de Jesus. E por orgulho e vaidade, passaram a agir no mal, criando assim o inferno. E passaram desde então a agir e desejar todo o mal aos demais espíritos. Mas essa teoria também não encontra base, porque sabemos que os espíritos não regridem, a ponto de se transformarem de anjos em demônios. Os demônios nada mais são que espíritos pouco esclarecidos, ainda muito atrasados moralmente, que ainda lutam bravamente contra qualquer tipo de evolução moral, que se comprazem com o mal, se alegram ao ver alguém sofrer, que incitam a maldade, disseminam o orgulho, o egoísmo e encontram em nossos vícios uma porta aberta para nos acompanhar, em alguns casos até nos dominar. Mas tudo isso é temporário, porque por mais que se neguem a crescer e evoluir, um dia chegarão ao objetivo final, que é a perfeição. Porém, de uma forma mais demorada e sofrida. O livro O Céu e o Inferno fala também da evocação e influência dos espíritos,
que acontecem muito mais do que possamos imaginar. E conforme o nosso padrão vibratório e os nossos pensamentos, eles podem conduzir os nossos atos, mas nem por isso diminui a nossa culpa ou responsabilidade sobre as coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Fala também como se dá o momento da passagem do plano material para o plano espiritual, o desligamento fluídico. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. Quanto mais material é o espírito, maior será a perturbação de se libertar desses laços, e mais longos e penosos serão os esforços que a alma fará nesse momento. E a segunda parte do livro, encontraremos os depoimentos de espíritos de diversas classes evolutivas. A visão do que encontraram no plano espiritual, após os seus desencarnes. Depoimentos de espíritos felizes que alcançaram um alto grau de adiantamento moral, porque usaram da melhor forma o tempo que passaram aqui no plano terrestre. Espíritos medianos, que são espíritos, assim como a maioria de nós, não fazem o mal, mas também não fazem todo o bem necessário, desperdiçando muitas vezes muito tempo de nossa encarnação com coisas fúteis, que nada contribuirão para a nossa evolução. Ainda muito apegados aos bens materiais, pouco fazem em benefício do próximo, pois a prioridade é sempre suprir as nossas necessidades e dos nossos familiares. Espíritos sofredores são espíritos que sofrem pelo mal que fizeram durante a sua encarnação. Percebem que perderam mais uma oportunidade de crescimento moral, por terem sido vencidos facilmente pelo orgulho e pelo egoísmo, pois preocuparam-se somente com as próprias necessidades. Não mediram consequências para alcançarem seus objetivos e ainda muito apegados à matéria, após o seu desencarne, sofrem pela falta de tudo isso. Vivem vagando por lugares imundos, ou até mesmo vagam pela terra, exercendo influências perniciosas sobre almas encarnadas, que vibram na mesma frequência. Kardec diz: mergulham na terra como abutres esfomeados, procurando entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Espíritos endurecidos, que em nenhum momento se arrependeram de suas ações. O orgulho é sempre maior que qualquer movimento de reconhecimento de seus erros, o que atrasa e dificulta sua assistência por espíritos superiores no plano espiritual. Espíritos suicidas são espíritos que, por diversas razões, abreviaram sua vida, por acharem que assim estariam livrando-se de qualquer angústia, dor e sofrimento, por acreditarem que após tal ato encontrariam o repouso. Mas, em muitos casos, eles não têm a consciência que, por pior que seja o sofrimento na matéria, é infinitamente menor e mais suave do que o sofrimento que encontrarão no plano espiritual. São espíritos que, ao fugirem do sofrimento, encontraram a tortura.
espíritos criminosos arrependidos, espíritos dominados pelas paixões, vícios, ambição de poder e condições materiais. Não mediram consequências de seus atos e atentaram contra a vida do próximo. E no plano espiritual, veio o quão errado estavam em agir assim. Percebem os erros que cometeram e buscam uma nova oportunidade de resgatar seus erros, mesmo sabendo que podem fracassar novamente e incidir nos mesmos erros, devido à sua evolução espiritual. Sendo assim, cada um de nós encontra o local conforme o grau evolutivo, de acordo com as escolhas que realizamos enquanto estivermos encarnados. Então, esse livro abre um horizonte, nos mostrando coisas muito além da nossa capacidade de percepção, nos trazendo a realidade da vida após morte, que continuaremos sendo exatamente o que somos, que vivemos diariamente no céu ou no inferno, que somos nós os únicos responsáveis pelo futuro que nos aguarda, e que temos dentro de nós anjos e demônios, e que se estamos aqui vivendo nesse planeta de provas e expiações, é porque precisamos ainda expurgar os erros que cometemos, e que a regeneração virá para todos, assim como a perfeição um dia será alcançada, porque somos espíritos eternos, e Deus, com sua infinita misericórdia, com o maior amor que um pai pode dar a seus filhos, nos dará sempre uma nova chance para alcançarmos a vitória. Mas nem por isso Ele irá passar a mão em nossas cabeças, ignorando os nossos erros. Porque se assim o fizesse, não seria Deus, que é todo amor, bondade e justiça. E vamos finalizar com uma breve mensagem. Jesus estava pregando e dele se aproximou um homem e disse: Mestre, eu sigo os seus ensinamentos, mas estou sofrendo. Porém, aqueles que não os seguem, não os vejo sofrer. E Jesus, olhando aquele homem, assim respondeu: Meu filho, eles ainda estão plantando. Você já está colhendo. Obrigado, João.